Qual o perfil ideal para a pessoa que quer se tornar um consultor de marketing digital? Se liga nesse vídeo. O tema do vídeo é qual é o perfil ideal para você que quer virar um consultor de marketing digital. Mas eu acho que é legal a gente começar esse bate-papo falando de qual é o perfil que não é ideal para se tornar o consultor de marketing digital. Na minha opinião, essa é uma opinião pessoal minha, eu não acho que o cara que está começando no marketing digital deveria começar ofertando consultoria. Bom, então talvez você tenha escutado o que eu acabei de falar e tenha pensado, mas e se eu quiser ser consultor? Por que você frisa tanto esse negócio de não começar com consultoria? Eu acredito muito no seguinte, você para oferecer um bom serviço de consultoria, você tem que ter uma experiência ali no campo de batalha, né, durante um certo tempo, né, pelo menos alguns anos, ali já vivenciando o dia a dia, né, fazendo marketing digital. E eu acho que a melhor forma de você ganhar bagagem, viver tudo isso e saber como tudo isso funciona na prática é realmente estando ali no dia a dia, fazendo a parte estratégica e operacional da coisa. Então, eu acho que vivenciar isso trabalhando numa agência, vivenciar isso trabalhando dentro do time de marketing de alguma empresa, vivenciar isso antes de oferecer consultoria é fundamental para você ganhar confiança, para você ganhar expertise, para você já conquistar resultados e saber que caminho trilhar na hora que você fechar com o cliente. Então, se você só estudou tudo isso, sabe de tudo isso só na teoria, e você já fecha um cliente com seu trabalho de consultor, muitas vezes você vai gastar o tempo do cliente, o dinheiro do cliente para você fazer coisas que em tese você já deveria saber se funcionam ou não e como que elas devem ser feitas. Então eu acho que não é justo com o cliente você vender, né, o seu trabalho como consultor, que em tese está vendendo a sua experiência, o seu conhecimento, e sim, eu acho mais justo você vender isso como um trabalho de agência no começo, ou uma urgência, ou você trabalhar dentro de uma agência, ou trabalhar dentro de um time de marketing antes de começar com consultoria. Eu vejo muita gente deslumbrada, muita gente querendo começar direto com consultoria, sem nenhuma expertise, aí depois vem lá no meu Instagram, na minha caixinha, lá fica mandando um monte de pergunta básica, o cara fecha contrato, vai lá no meu Instagram e fala assim, Lud, fechei um contrato, e agora? Quais são as dicas para eu atender tal segmento? Cara, se você não sabe isso, você não deveria estar vendendo trabalho de consultoria. Se você está na minha caixinha lá do Instagram me perguntando isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa bem errada. Você é o cara que deveria estar falando para o seu cliente o que ele tem que fazer. Então o caminho que eu recomendo, se você quer ser consultor um dia, é o caminho de executar muito antes em um desses ambientes, ou dentro de um time de marketing, ou dentro de uma agência. Agência eu acho legal por quê? Porque a agência ela acelera o processo de aprendizagem. É um ambiente meio caótico, é um ambiente meio estressante? Cara, agência, todo mundo que trabalha em agência sabe como é que funciona. A pegada é forte, pressão, prazo apertando, cliente maluco, tudo muito correria, mas qual é a vantagem da agência? Não é só coisa ruim, a vantagem da agência é que você vai aprender muita coisa num curto espaço de tempo e você vai ter contato com várias empresas diferentes. Você vai poder conhecer vários segmentos diferentes. Isso é extremamente rico para quem quer se tornar um consultor depois. Cara, agora falando sobre perfil mesmo, né? Bom, acho que o básico é marketing, né? Isso é óbvio, é dado, não precisa nem falar. Então, cara, a pessoa que vai trabalhar nessa área tem que saber de marketing, fundamentos, né? Tudo, né? Desde público, segmentação, nicho e, obviamente, também de marketing digital. Agora, formação da pessoa, né? Que formação talvez seja ideal para um consultor de marketing digital? Minha visão, que você não precisa ser formado na área de marketing digital para ser um bom consultor ou consultora nessa área. Inclusive, a gente conhece, né, Lud? Tem pessoas que não são formadas na área que são excelentes consultores, né? A gente conhece engenheiros ou pessoas, inclusive, até sem formação, mas que estudaram marketing, né, aprenderam como lidar com isso, entenderam ferramentas, entenderam contextos de negócio e hoje são bons consultores que atuam na área também. Então, formação em si não quer dizer muita coisa. Eu acho que ser formado em marketing, ele te dá algumas boas vantagens, né, porque você já tem uma base muito bem formada ali, mas não é o que vai fazer a diferença entre ser um bom consultor ou não. Eu acho que é muito importante frisar o seguinte, formação, educação formal não é pré-requisito, mas estudar é pré-requisito. Você vai ter que estudar a vida inteira. Se você quiser ser consultor, você vai ter que estudar sempre. Sempre vai ter que estar se atualizando, sempre aprendendo coisa nova, sempre testando e executando muita coisa nova, né? Então, às vezes a gente fala isso e tem gente que interpreta errado, né? Acha que, vou fazer um curso ali e vou virar consultor. Cara, isso está bem longe
da realidade. Você vai ter que estudar bastante o tempo inteiro. Agora, falando de competências técnicas, né? O que eu vejo muito, tá? Hoje em dia é a questão dos dados. O consultor, ele tem que saber lidar com dados. O que não significa que você precisa ser um cientista de dados. Não, muito longe disso. Pelo menos uma boa fundação em alguns conceitos estatísticos, né? Algumas coisas básicas ali. E interpretar, muitas vezes, relatórios, entender exatamente qual a relação entre métricas. Isso tudo é muito importante para você poder traçar estratégias que obviamente vão ser baseadas muito nos dados, né? A gente sabe que tudo hoje é muito dado, marketing digital é sempre, né? Sempre foi, sempre será muito dado. Então o consultor, ele tem que ter essa competência junto com ele. Além disso, uma outra competência que eu acho fundamental também é a pessoa saber mostrar o trabalho dela para o cliente. Então, assim, uma coisa é ele saber interpretar os dados, a outra coisa é ele saber mostrar aquele resultado que ele está trazendo para o cliente. E aí vem uma competência de produzir relatórios, produzir dashboards para deixar aquilo claro, né, e transparente para o cliente, para ele apresentar todo aquele trabalho dele, os principais KPIs, aquelas métricas que são importantes para o negócio do cliente, e ele deixar isso à vista do cliente. Então, também considero uma competência essencial para todo mundo que for trabalhar com consultoria. Eu acho que assim, na parte técnica, tem um pouco daquela coisa que a gente sempre fala, de ter o perfil T, de não ser só generalista, nem ser só especialista, mas ter uma visão ampla da coisa. E eu acho que nisso entra também assim, a parte do conhecimento em negócios, que é a grande diferença de um consultor, né? Então, em agência, principalmente quando você está em cargos menores dentro de uma agência, você tende a ter um conhecimento técnico só da sua área ali, e não necessariamente você precisa ser um profundo conhecedor de negócios. Tem que saber entrar no Facebook, criar uma campanha, saber que tipo de campanha, objetivo, como otimiza, etc. Mas não necessariamente você precisa ser uma pessoa especializada em negócio. Mas se você quer ser consultor, aí a coisa é diferente. O seu conhecimento de negócios, de entender, enfim, o negócio como um todo, e não só mais a área de marketing, ela começa a ficar cada vez mais importante. Então você precisa entender de modelos de negócio diferentes, você tem que entender como é que o seu cliente A ganha dinheiro, que muitas vezes vai ser diferente do cliente B, que vai ser totalmente do cliente C. Então você tem que olhar para um negócio e entender o que faz aquele negócio girar, como que os times funcionam, qual a importância de cada time lá dentro. Porque muitas vezes você vai chegar numa empresa e não necessariamente o problema dessa empresa é só no marketing. Às vezes o problema dessa empresa está em coisas relacionadas ao marketing e muitas vezes coisas que você vai ter que levantar numa discussão com esse cliente para ele corrigir, porque senão o seu trabalho no marketing digital não vai dar resultado. E você tem que ter esse conhecimento de negócio para você chegar para ele e falar, cara, olha, vem cá, não adianta a gente trabalhar na geração de leads, diminuir, otimizar o custo do lead, aumentar a taxa de conversão, isso, enquanto o seu time de vendas tiver com esse gargalo aqui, ó. O time de vendas não sabe abordar os clientes, demora para abordar, não tem metodologia de vendas, não tem CRM. Cara, tem outros problemas que vão impactar no seu trabalho. O cara que trabalha como consultor, ele faz esse trabalho de pivô, né, entre várias áreas. E, cara, se você não tem noção, se você não sabe o que é aquela outra área, se você não sabe o que é um time de vendas, se você não sabe como é a área de tecnologia, a área de TI, de desenvolvimento de uma empresa, você tende a ter mais dificuldade para conversar e negociar com essas áreas. Você vai ficar na sua caixinha, preso ali, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu vim fazer, e não vai se relacionar com as outras áreas, entender problemas que podem estar interrelacionados ali com outras áreas da empresa. Cara, agora vamos entrar em soft skills, né? Soft skills são as competências comportamentais que eu considero algumas essenciais para todo bom consultor. A primeira delas é ouvir. Cara, para ser um bom consultor, você tem que saber ouvir, saber escutar, ter uma escuta ativa. E como é difícil, né, às vezes, a gente se colocar nesse papel. Ele exige que você tenha até um certo nível de humildade, né, para que você abaixe a orelha ali. Lá no interior a gente tem esse ditado, né, quando um burro fala, outro abaixa a orelha. É da minha terra também esse ditado. Enfim. Mas exige um certo nível de humildade para você entender o que está se passando ali. Então, principalmente no começo, não só no começo, mas em tudo, né? Cara, você tem que ficar muito atento ao que as pessoas estão falando, quais são os problemas que estão sendo levantados. Tudo isso é muito importante para depois você conseguir desenvolver o seu trabalho. Vou colocar um adendo aí, eu acho que é muito importante ficar atento ao que eles estão falando e ao que eles não estão falando também. Às vezes nas entrelinhas, né? Porque tem coisa que as pessoas não falam, mas você tem que saber explorar, você tem que saber fazer as pessoas falarem aquilo que realmente importa, né? Na real, assim, a minha visão sobre soft skills no papel do consultor é que elas são muito
muito mais importantes do que as hard skills. Hard skill, cara, conhecer de marketing digital, saber de estratégia, cara, isso é o básico, isso você tem que saber, mas o que faz diferença mesmo no consultor são os soft skills, cara. Isso faz total diferença, porque assim, eu conheci muito consultor que o cara era, uma máquina, assim, o cara era muito bom na parte técnica da coisa, mas péssimo em soft skills. E esse cara, ele tende a sofrer demais, ele tende a perder muito cliente, ele tende a... Enfim, por que isso acontece? Porque, cara, pra mim, o jogo da consultoria, ele é muito baseado em um único ingrediente, cara. É um ingrediente que se você tiver, você vai conseguir muito sucesso na sua carreira de consultor, que é confiança. Se as pessoas, se o seu cliente, se os times dentro do seu cliente confiam em você, você consegue fazer muita coisa dentro desse cliente. Quando você não tem a confiança das pessoas, cara, dificilmente você vai emplacar. Você pode ter a melhor estratégia, você pode desenhar, a melhor jogada possível dentro daquela empresa, mas se você não consegue vender isso para as pessoas que vão estar envolvidas, ninguém vai comprar a tua ideia. E você vai estar vendendo o tempo inteiro. Dentro de uma consultoria, você vai ter que vender o tempo inteiro. Você vai ter que chegar num time que não é o time que você trabalha no dia a dia, que é um time de desenvolvimento, que é um time de vendas. Você vai ter que sentar com os caras e vender um projeto onde os caras vão ter que mudar alguma coisa que eles fazem, ou eles vão ter que começar a fazer uma coisa nova que eles não faziam antes. E os caras têm que olhar para você e ver sentido naquilo, porque senão você não vai conseguir implementar. Tem algumas coisas que, por exemplo, eu fiz durante a minha jornada que me ajudaram muito. Uma delas foi estudar PNL. Cara, PNL me ajudou demais nisso, né? Que é programação neurolinguística. Cara, para mim isso é uma coisa que todo mundo devia aprender na faculdade ou na escola, devia ser uma matéria obrigatória, porque você usa na sua vida pessoal, usa na profissional, mas basicamente entender como as pessoas se comunicam e como você pode se comunicar melhor com as pessoas, né? Cara, isso é fundamental para você conseguir apresentar suas ideias, ser persuasivo, você conseguir conquistar a confiança, porque a confiança vai ser a moeda de troca para você perambular ali no meio. Então, para mim, essa soft skill de saber ouvir, ela está muito ligada com o de saber persuadir, de saber convencer e saber construir uma relação de confiança. Eu consigo tirar aí duas competências, né? Comunicação, bem clara, né? E negociação também. Negociação. São duas coisas bem claras. Isso vai te ajudar no fim do dia a ganhar confiança das várias áreas que você vai lidar e vai te ajudar a implementar as coisas que você quer. E uma outra competência que eu acho importante falar é a questão da flexibilidade, né? O consultor, quando ele está dentro de um cliente, cara, as prioridades muitas vezes mudam muito rápido, né? Então é muito comum você faz um planejamento ali de 3, 6 meses, por exemplo, e aquilo muda muito rápido, né? Porque, sei lá, o mercado mudou, a empresa quer atacar uma outra coisa. A pandemia chegou, enfim. Existem N coisas que acontecem ali e que se você não for flexível e rápido de se adaptar, cara, isso, né, vai te prejudicar no dia a dia. Então a flexibilidade eu considero também uma competência, uma soft skill, né, uma competência comportamental muito importante também para atuar com consultoria. Uma outra que eu sempre falo é o seguinte: muitas vezes quando você começa um projeto de consultoria, você vai ser contratado por alguém de alto escalão, né? Você vai ser contratado por um gestor, o dono da empresa, presidente, diretor. E muitas vezes na hora de executar tudo isso, você vai descer um degrau e você vai trabalhar junto com os times da empresa. E eu acho que uma soft skill importante é você sempre ficar atento, né? E sempre ter no seu radar que você precisa constantemente falar com o decisor, com a pessoa que te contratou, com a pessoa que assina o cheque no final do mês. Porque se você se afasta muito dela durante o seu trabalho e ela começa a não enxergar mais os desafios que você está vivendo, os objetivos que você está buscando, as estratégias que vocês estão implementando e os resultados, principalmente os resultados e a evolução que você está fazendo acontecer dentro da empresa, hora ou outra esse cara vai passar a não ver mais tanto valor no seu trabalho. E aí pode ser que ele cancele com você. Isso é um grande desafio, porque quando a gente começa a se envolver na operação, né, Daniel, a gente tende a realmente ficar imerso ali, né? Eu falo porque eu já errei nisso. Eu já errei e tive problema com o cliente justamente por conta disso, lá no começo. Né? Tive sérios problemas com isso daí. É muito comum, então assim, tem que tomar cuidado, não deixa de lado sempre o gestor, o decisor, a pessoa que te contratou. Por mais que você esteja entregando o resultado, se esse resultado não está chegando lá, se isso aí não está reverberando e chegando nos ouvidos daquela pessoa, você não pode contar que o time vai contar para ele o que está acontecendo. Cara, marca reuniões com essa pessoa com uma certa frequência. Se o cara tem às vezes acontece do cara ter uma agenda muito conturbada.
E realmente acontece. Às vezes o presidente de uma média empresa, de uma grande empresa, o cara não vai ter, às vezes, uma agenda uma vez por mês com você. Quem dirá uma vez por semana. Então, marque na frequência, na frequência que der. Se der uma vez por quarter, cara, marca lá, uma vez por quarter, pra você sentar, pra você almoçar junto com ele, pra você mostrar o que aconteceu, contar dos desafios, dos resultados, dos próximos passos, colher feedback dele, pegar a visão dele que ele tem pro negócio dele para os próximos meses, para os próximos anos, para ele entender e ver valor naquilo que você está fazendo, porque senão a chance é de que uma hora ou outra ele vai mandar você embora. E a verdade é uma só, né? Muitas dessas competências você vai adquirindo ao longo do tempo, né? É muito fácil acho que a gente fala jogar, vomitar um monte de competência, né? Mas, cara, a verdade é que no começo a gente apanhou muito, né? A gente foi consultor, eu e o Lud, eu ainda sou até hoje, mas assim, muitas dessas coisas que a gente está falando aqui são coisas que a gente errou lá atrás, né? E apanhou, entendeu que errou e aprendeu com isso. Que eu queria dizer assim, se você acha que nossa, é muita coisa, a boa notícia é que você é capaz de treinar cada uma dessas competências. Tudo que a gente falou aqui é capaz de você implementar, treinar, melhorar, aprender, né? Comece executando o seu trabalho, você vai aprender muito ao longo do tempo, vai crescer e pouco a pouco você vai se desenvolver e entregar um resultado melhor. Todo consultor experiente, um dia ele já foi iniciante. Tem coisa aqui que por mais que você saiba o que é o certo fazer, tem coisa que você só vai aprender a hora que você errar de verdade. E falar, puta, eu não acredito que eu fiz isso, né? Mas aí você vai aprender e não vai fazer mais. É isso aí, gostou desse conteúdo? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí pra gente, tá bom? Se também você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita, se inscreve também e ativa as notificações para ser avisado ou avisada dos nossos próximos conteúdos aqui, beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!